Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 2 vezes nesse único versículo. Verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 14, verso 9. Foi precisamente para esse 19. Romanos 14, 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Capítulo 15 ainda, verso 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ó, eu queria comentar aqui o seguinte: ele citou, acho que mais de 10 versículos que fala uns aos outros. Quem é egocêntrico não vive isso. Quem fica falando muito eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo, é meu, é teu, e começa nessa onda, não obedece a Deus. Não nasceu de novo. Porque não está tendo esse processo de mutualidade. Só está no corpo de Cristo aquele que tem mutualidade. Não existe o outro. Porque o que eu desejo para o outro, o que eu quero para o outro também deve querer de mim. Essa é a mutualidade. Então são mais de 10 versículos que ele fala desse processo. Agora ele vai comentar. E veja, o título desse evento, está escrito aí em cima, para quem está, lógico, não no Instagram, está escrito mutualidade, 2 pontos. Crescendo como corpo de Cristo. Então eu posso dizer que o nascido de novo, que ouve o Espírito e obedece ao Espírito, está obedecendo a Deus, tem Cristo como referência, e ele está crescendo como corpo de Cristo, que é espiritual, que é a igreja. Não tem nada a ver com uma localidade onde se chama erroneamente de igreja. Verso 7. Mais um. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E finalmente, aqui em Romanos, verso 14, do mesmo capítulo 15. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Vamos lá. Ele vai dizer o que é ademoestar, mas eu vou antecipar aqui para falar com as minhas palavras e depois a gente corrige aí, se for o caso. Ademoestar é a coisa mais difícil para o cristão verdadeiro. E eu diria que quem não ademoesta é porque não é cristão verdadeiro. E por que é ademoestar? É advertir. E eu, quando advirto as pessoas ficam com raiva de mim. Elas nem querem ouvir a demonstração. Elas falam no meio, elas falam sobre o que a gente está falando, elas nem ouvem, elas não querem ser ademoestadas. Portanto, não tem o Espírito Santo no coração. Ou se tem, o Espírito Santo está minimizado, porque não tem o efeito dele na pessoa. O Espírito Santo dá consciência. Então, a pessoa
que tem a consciência do Espírito Santo, vai aceitar a demonstração. E vai agradecer ainda. Mas se a mente da pessoa está nas coisas do mundo, não estará nas coisas de Deus. Vamos continuar. Confiamos, Senhor, mais essa sessão de comunhão na Tua palavra, nas Tuas mãos, esperando a capacitação, compreensão, unção da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Veja o que ele está pedindo. Ele não está pedindo um carro novo, não está pedindo dinheiro, né? Porque não tem dinheiro para pagar as contas. Ele não está pedindo uma viagem. Não está pedindo nada para ele. Ele está dizendo para capacitar. Salomão pediu sabedoria. Nessa oração ele está falando capacitar. Capacitar para quê? Para ganhar dinheiro? Então, não é o capacitar que ele está falando na oração. E o capacitar é capacitar com o Espírito Santo. É que o Espírito Santo se encha dentro de nós. Temos que estar cheios do Espírito. E aí estaremos capacitados. Sem Espírito Santo, nós somos um vaso desprezível, eu diria, para Deus. Por isso que aqui a gente está procurando pessoas que nasceram de novo, para nos ajudar a capacitar outros a ter o Espírito Santo. A gente fala em conhecimento trino. O que é o conhecimento trino? É essa capacitação. E não é só na experiência, não é só no conhecimento do homem, mas é, sobretudo, no Espírito Santo, que representa a intuição, a consciência verdadeira e a comunhão com a Trindade, que é o amor ágape. Assim, renovadamente, nos confiamos a Ti. Ser misericordioso conosco e prossiga falando ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então vamos fazer uma pesquisa rápida nos textos que nós lemos. E vamos seguir com outras cartas, permitindo o Senhor. A exortação de Romanos 1,12, ou as palavras de Paulo em Romanos 1,12, foi o primeiro texto que lemos, se você anotou aí. Veja essa expressão, nos confortemos pela fé mútua. Buscando então, com a ajuda do Senhor, fazer aplicações sobre esse tema todo, comunhão, conforme já o introduzimos na sessão anterior, recebemos muita ajuda nesse termo alelon, ou reciprocamente. Nesse versículo, fé mútua sendo compartilhada para conforto. No que isso nos ajuda? Irmãos, somos tão tendentes. Falávamos com um grupo de irmãos, homens, na quinta-feira à noite na rua Acre. A intelectualidades, ou intelectualismo. Somos retidos em um... Presta atenção que ele vai falar. É um preletor falando. Mas pastor, ele treina pastores. Ele vai falar da intelectualidade. Intelectualidade. Porque as pessoas se acham intelectuais e acham que o intelecto, a cultura, o conhecimento que elas têm, que fazem com que elas façam as coisas de acordo, corretamente. E eu quero dizer que isso é uma falsidade. As pessoas gostam de se enganar. Porque é só o Espírito Santo que dá o conhecimento que a gente precisa ter. Não é o nosso intelecto, não é cultura, não é dinheiro, não é relacionamento humano, mas é o Espírito Santo.
um cárcere por causa de foco intelectual na abordagem da palavra de Deus.